Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à leitura. A leitura de hoje é a lição número 27, Liberdade em Jesus, do livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel. Liberdade em Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar, certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai Excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que eu quero, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Caramba, hein? Caramba. É outro conceito de liberdade. Muda completamente o paradigma. Mas quem vai explicar isso para nós é o nosso querido João Rocha, um amigo de longa data, na verdade, longa data mesmo. A sensação que eu tenho é que nós estamos numa trajetória próxima em várias reencarnações. João é um amigo muito querido e que eu tenho profundo respeito e admiração. Querido, são 8h11. Você tem até 8h31 ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus te inspire. Você está em casa, tá bom?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que nos acompanham aqui no Café com o Evangelho Mundial. Que é alegria começar o dia falando de Jesus. Liberdade em Jesus. Vejam bem, liberdade em Jesus nos leva à seguinte questão: quando foi que nós perdemos a liberdade ou quando foi que nós nos enfiamos numa prisão para que Jesus precisasse nos libertar? O problema é tão antigo quanto o próprio ser humano. No mito, no símbolo de Adão e Eva, no relacionamento com Deus no paraíso, quando o casal, símbolo da humanidade, mas também símbolo de posturas psicológicas, de padrão psíquicos, tinha uma relação de liberdade com a divindade. Ao se permitirem ouvir o projeto da serpente, o projeto de o homem tentar ser feliz sem Deus, o projeto do homem tentar transitar na trajetória evolutiva, desprezando o condutor divino, é o momento em que a ruptura do homem com o sagrado que há em si acontece. O momento em que Deus sai do centro do objetivo do homem, do comando da mente e do sentimento, e o ego assume o lugar. A primeira consequência é uma profunda vergonha e uma profunda culpa que Adão e Eva vão sentir lá no mito, no símbolo da queda, da expulsão do paraíso. O resto da história, nós vamos acompanhar as consequências. Caim matou Abel. E dali por diante, nós vamos observando na narrativa do Velho Testamento uma progressão da violência, até chegar nos dias atuais. Quando nós nos vemos no cenário da sociedade humana atual, nós facilmente compreendemos as prisões sem grades nas quais nos enfiamos. A prisão do egoísmo, a prisão do orgulho, a prisão da vaidade, a prisão da pseudo-superioridade intelecto-moral, a prisão da violência, a prisão da luxúria, a prisão da maledicência. São inúmeras prisões. E me recordo, nesse momento, da passagem que está registrada no Evangelho de João, em seu capítulo 11, nos versículos 43 e 44, que se trata da ressurreição de Lázaro, quando, no versículo 43, Jesus clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o e deixai-o ir. Ir para onde? Fazer o quê? Uma vez que, convidado a sairmos das prisões, dos túmulos, das viciações que construímos ao longo da nossa trajetória humana, ir para onde? Fazer o quê? O texto da lição vai nos falar. Através
de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos talentos da cruz sem recorrer à justiça. Este andar de Jesus é o andar do ser que se libertou das amarras do ego, das exigências do ego, dos desejos, emoções, sentimentos do ego. E, portanto, se traduz na liberdade no bem, único lugar onde, de fato, nós somos livres. Liberdade no amor, único lugar onde, de fato, nós somos livres. Liberdade na caridade, único lugar onde nós somos livres. Porque liberdade no bem, liberdade no amor, liberdade na caridade, ação no bem, no amor e na caridade, não gera débitos, não gera expiações. Pelo contrário, liberta o indivíduo do seu patamar de inferioridade, alçando a vida superior, aos conceitos superiores da vida, onde habita a comunidade dos espíritos redimidos, para onde todos nós estamos a caminho. É curioso observar que no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, reconciliação com os adversários, um texto registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, o evangelista registra uma orientação de Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. São as prisões da culpa, pelas escolhas equivocadas do ego. É a prisão do remorso, pela escolha equivocada do ego. É a prisão da necessidade da expiação, do arrependimento, da expiação e da reparação pelas escolhas equivocadas do ego. Logo, a grande prisão a que todos nós estamos submetidos é a prisão do ego, de nos acharmos o centro da nossa vida, quando há uma necessidade urgente de colocarmos Deus
no centro da nossa vida e de nos movimentarmos em nossas escolhas, em nossas atitudes, em nossos discursos, pensamentos, desejos e sentimentos a partir da vontade de Deus. Esta a condição da liberdade essencial. E enquanto nós não compreendermos isso, continuaremos detidos nas grades do ego. É isso que Emmanuel vai dizer já no final do texto, quando ele diz: nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Não é outra coisa que temos feito nas reencarnações passadas e muitas vezes na reencarnação atual. Temos nos movimentado fazendo como queremos e não obedecendo ao Evangelho, e não ouvindo Deus, não buscando Deus dentro de nós. Somos espíritos, conforme Kardec registra na questão 101, que temos a intuição de Deus, mas não o compreendemos, e esse fato se revela quando, no momento em que vamos orar, buscando a Deus, nós o imaginamos fora de nós, quando Deus, na verdade, está dentro de nós. Por que buscamos Deus fora e não dentro? Porque o ego tomou conta. É o ego quem tem dominado a cena. É o homem velho quem tem dominado a cena. É o homem velho quem tem escolhido. É o homem velho quem tem tentado dirigir o trajeto evolutivo. Por isto, o que nós observamos no quadro social. Porém, se almejamos liberdade de fato, é somente na luz do Cristo, na liberdade do devo servir, que vai gerar o progresso e a sublimação. E Emmanuel nos orienta a algo luminoso. Assimilemos do mestre o senso da disciplina. E precisamos compreender que a virtude da disciplina é uma virtude embasada em 4 elementos. O primeiro elemento, o primeiro pilar da disciplina é o planejamento. Qual é o teu plano? Já descobriu o objetivo existencial? Já entendeu a partir dos dons que Deus te aparelhou, te facultou? Qual é a utilização dele? E como deve se movimentar a partir dele? Já entendeu o plano divino na tua vida? Se já entendeu, você está pronto para o segundo pilar da disciplina. Ser fiel ao planejamento. Ser fiel ao entendimento que já fizestes do objetivo existencial. Ser fiel ao bem que nos cabe fazer a partir dos dons com que Deus aparelhou cada um de nós para a vivência da presente reencarnação. Se já te mantens fiel ao planejamento, estás pronto para o terceiro pilar da disciplina, a perseverança. Porque conforme Paulo assevera na Epístola aos Romanos, nos capítulos 7 e 8, ele se compraz na lei do homem interior, no entanto, ele observa que há uma lei nos seus membros, que ele chama de lei do pecado, e que nós muito facilmente
podemos identificar como sendo o materialismo e o egoísmo, e um intenso embate entre a lei do pecado com a lei do homem interior. O que levou o grande apóstolo dos gentios a compreender desse embate, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Perseverar, porque vamos enfrentar um temível e terrível adversário, a força do hábito. O hábito antigo que nos puxa para a preguiça, que nos puxa para a maledicência, que nos puxa para os desejos do ego, para as demandas do ego, para as tentações cristalizadas no nosso espírito, exigindo a sua manutenção, e o nosso desejo de libertação para alcançarmos os páramos da luz, perseverar, porque ainda não temos em nós a constância. Somos espíritos que hoje estamos pendendo para o bem, e no minuto seguinte, se nos aborrecem, eis-nos pendendo para o mal. É preciso perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E se já temos o planejamento, já exercitamos a fidelidade, já exercitamos a perseverança, estamos prontos para o quarto pilar da disciplina, o hábito. Acordar pensando no bem, para no decorrer do dia falar do bem, sentir o bem, fazer o bem. E na medida em que esse hábito vai se repetindo, e é por isso que a nossa vida terrena se desenrola, se desenvolve no cotidiano como ele é, ou seja, uma cadeia de repetição que incute hábitos, que educa desejos, emoções, sentimentos, pensamentos e atitudes. Criar o hábito do bem para que nos libertemos das prisões do remorso, da culpa, das expiações dolorosas e da obrigatoriedade da reencarnação. Portanto, é preciso que assimilemos a disciplina de Jesus, que jamais se desviou do objetivo que o trouxe aqui. Tentado, pressionado, nas tentativas ardilosas das armadilhas de seus adversários, interiormente estava plenamente identificado com o Pai e com a sua missão. Já descobrimos a nossa missão? Já estamos em sintonia com ela? Não nos esqueçamos, meus irmãos e irmãs, que somos espíritos cuja característica espiritual é a rebeldia, com uma enorme necessidade de aprendermos a obedecer. O primeiro passo nós já demos. Uma vez que a obediência é o consentimento da razão, nós já consentimos com os 5 pontos básicos da crença universal. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. A nossa razão já consentiu. Porém, se de fato almejamos a liberdade plena, é preciso agora consentir com o coração e começar a viver no cotidiano, no dia a dia, na nossa rotina, a resignação, a obediência do coração, de maneira que ao final da nossa trajetória, quando fecharmos os olhos do corpo físico e o abrirmos na realidade espiritual,
seja domingo de Páscoa para nós. Naquele símbolo maravilhoso em que Jesus, em sua glória, liberto, luminoso, glorioso, se apresenta a Madalena, deixando a poderosa mensagem da imortalidade da alma. Que seja Páscoa para nós para sempre.